Por isso que o treino de memória que eu passei ontem, que ele é só um dos treinos que eu passo lá no curso de leitura e memória, é um que a gente faz uma sequência de 3 coisas. Primeiro você faz uma lista de coisas e você repete essa lista. Exemplo, faço a lista dos imperadores romanos do segundo século. E o que eu vou fazer? Eu vou repetir essa lista até eu lembrar todos eles, tá bom? Mas depois eu vou começar a treinar o aprofundamento em cima dessa lista. Então eu vou aprender uma característica sobre cada um desses imperadores. Isso já vai me dar uma noção de profundidade, eu entrar mais fundo na vida desses imperadores. Depois que eu aprendi alguma característica sobre eles, eu vou agora entrar ir para um modo em que eu vou aprender, né? Então eu aprendi a lista, depois eu repeti a lista, agora eu aprendi informações acerca da lista, e agora eu vou georreferenciar eles, vou colocar eles em ou uma linha do tempo, ou um mapa, ou uma espécie de esquema, né? Um mapa visual, para eu ter uma associação visual dessa sequência. Isso tudo ajuda muito, tá? Então, se são os imperadores romanos, eu tenho uma linha do tempo, um mapa que me permite visualizar a vida deles. Essa sequência de 3 passos já vai ajudar vocês com qualquer coisa. Vocês podem aplicar isso a N coisas. Teve gente que falou assim, matemática serve para matemática, serve para todos os tipos de conhecimento que vocês forem usar. Claro que tem adaptações. Eu usei um tipo de exemplo, mas cada exemplo tem uma adaptação diferente. Sobre a sétima revolução cognitiva, existe treinos diferentes para memória de curto, de médio e longo prazo. Então, eu acho que essa discussão de curto, médio e longo prazo é uma discussão que não faz tanto sentido quando você está olhando para a memória, quando está olhando para a memória de uma maneira mais essencial. Lembrar da essência do conteúdo e não simplesmente de uma sequência de fatos. Porque curto, longo e médio prazo basicamente está negligenciando o fato de que existem conhecimentos mais essenciais e contraposições a outros conhecimentos que são mais superficiais. Então não é simplesmente uma questão de curto, médio e longo prazo. Você quer aprender aí na essência do livro. Exemplo, se você lê um capítulo de um livro e consegue com facilidade identificar o que é essencial no capítulo do livro, isso é muito mais útil para você do que se você simplesmente lê o livro, passa o capítulo e decora frases soltas. Então não é uma questão de longo, médio prazo, é mais uma questão de você dominar a essência do texto, entendeu? Essa é a principal base do que eu ensino lá no curso de leitura e memória. É como você entra dentro do texto e tira o essencial dele. Isso é mais difícil de fazer do que lembrar decorar textos. Decorar textos é uma parte, é um pedaço para você chegar em algo. Mas não é o fim do negócio, né? Não é o fim do treino da memória. Então, entre lá no guilhermefreire.net, entre no grupo do Telegram se alguém não entrou e veja um curso. Mas, para já, eu acho que o treino da memória ele é um treino que ele vai beneficiar a vida inteira da pessoa. Porque se você expandiu sua memória e você ampliou ela, nossa, tudo que você for aprender, você vai aprender com mais facilidade. É como se você já partisse de um certo ponto, né? Pensa bem, se você não tem memória, é como se você estivesse começando a corrida de maratona toda vez do ponto inicial, né? Você não parte do ponto inicial. Musiquinhas estão falando. Não, musiquinha, eu não recomendo musiquinha para decorar nada, né? Eu nunca decorei. Eu recomendo métrica de poemas para decorar as coisas, mas não musiquinhas, são coisas bem diferentes, né? Meditar sobre o capítulo lido ajuda a memória muito. Meditar sobre o capítulo lido de um livro e derivar dele as melhores informações ajuda muito na memória. Aliás, é uma das coisas que mais ajuda na memória. Mas esse já é um treino de você melhorar a qualidade da memória. Se você não treina listas, se você não treina quantidades de coisas, você vai ter... Como eu posso explicar? É mais ou menos como se fosse o seguinte: a quantidade de coisa é o tamanho do recipiente. E a água que vai ser colocada dentro do recipiente é a qualidade da memória. Se você tem um recipiente maior
e ele não tem água, não adianta. Então você precisa fazer as duas coisas. Você precisa aumentar o recipiente e aumentar a quantidade de água que entra. Se você medita muito, retém bem e vai muito no essencial, você está jogando bastante água. Mas se você não é acostumado a lidar com muitas informações, o recipiente pequeno ele começa a transbordar e aí a coisa não é retida da maneira correta, né? Esse negócio de musiquinha eu acho sim ruim, porque o problema que eu tenho com a musiquinha é que ela tá fazendo um tipo de técnica de memória que é real, mas da maneira errada. Musiquinha real, o que é real? A associação é uma das formas mais poderosas para você treinar a memória. Você associar algo a outra coisa. Então, por exemplo, você vai decorar um kanji lá no japonês. Se você entende o que aqueles símbolos representam, é muito mais fácil você decorar, muito mais fácil. Por exemplo, quando você sabe que tem três risquinhos, né, uns três riscos laterais dos kanjis representam água. Fazem referência, mais ou menos como tem no kanji de vapor, né, e outros. Quando você entende que aquilo é água, muito mais fácil você ver aquele símbolo várias vezes e decorar. Isso é associação, e a associação é um jeito muito poderoso de entender as coisas. Mas qual é a grande diferença entre a associação que eu fiz agora e a associação da musiquinha? A associação da musiquinha, ela é uma associação errada, imprópria. Ela está associando coisas que não tem nada a ver com o conteúdo, com aquele conteúdo para você conseguir fechar a associação. E a associação do kanji, ela é orgânica, porque ela está implícita no símbolo. O símbolo conta com aquela associação. Então você tem que fazer associações que tenham a ver com a essência do conteúdo, não simplesmente associações que sejam aleatórias, né? Igual estão falando, musiquinha da aula de química, todo mundo decorava e ninguém aprendia nada, era um nominalismo. Sim, exatamente, concordo 100%. Eu lembro das minhas musiquinhas da época de cursinho, da época não sei o que, sempre foram... elas não serviam pra ninguém entender porcaria nenhuma e ninguém ia na profundidade do conhecimento. Não é esse tipo de associação que eu defendo como decorar. É melhor ficar reproduzindo a coisa do que ficar fazendo esse tipo de associação ruim. E essa associação boa, no entanto, que é muito boa. Perguntaram sobre pornografia. Com certeza atrapalha. Todos os vícios que você quiser colocar na sua vida vão atrapalhar na sua memória. Eles não vão atrapalhar só a memória, tá? Eles vão atrapalhar tudo. Eu tinha colegas, aí vem mas qual é o estudo científico? Olha, eu estudei na Pontifícia